Ora bem, quem está ligado o microfone? Vamos então começar. Bom, o professor Vasco Guimarães pediu-me para eu falar aqui, formulação não é totalmente exata como está escrita, mas vai dar ao mesmo, sobre a arbitragem e o investimento internacional, que ele chama transnacional, mas no fundo é a mesma coisa. Ora bem, e quando se toca um tema destes, a primeira coisa que há que deixar claro é o que é que se entende por investimento. Este é dos tais conceitos. Toda a gente sabe quando é que deve falar no investimento e quando é que há investimento, mas é dos tais conceitos que me parece difícil de teorizar. Percorrendo os vários conceitos de investimento que são utilizados pelo direito económico, pelo direito internacional, público ou económico, pelo direito administrativo ou pelas finanças públicas, o conceito mais amplo que eu encontro de investimento, e mais amplo, verão que não pode ser, é o seguinte: é um conjunto de bens e direitos, englobando direitos, recursos humanos, financeiros e técnicos, que alguém dedica ou vota ou destina a um determinado objetivo e com o intuito de tirar daí um proveito. Isto é o conceito mais amplo possível, mas é útil porque, de facto, é este conceito que depois vai ser utilizado na prática da arbitragem, como vos vou aqui demonstrar. Ora bem, assim entendido, o investimento sofre logo duas classificações. Primeiro, público ou privado. O investimento pode ser público, ser feito por entidades públicas com recursos públicos, ou privado, ser feito por pessoas singulares ou coletivas de direito privado. Empresas ou não, sociedades ou não, sociedades económicas ou não, como quiserem. O investimento é público quando o Estado investe na educação, quando o Estado investe na saúde. Quando o Estado investe na saúde e cria novas unidades que forneçam, nos termos da Constituição Portuguesa, por exemplo, melhor saúde aos seus cidadãos e a todos os cidadãos, em termos tais que não tenham que morrer em ambulâncias no pátio do Hospital de Santa Maria, quando o Estado investe na saúde, está a investir, está a realizar um investimento. Bom, quando o Estado investe em melhores escolas públicas e com menores propinas possível, porque os pais dos alunos já pagam impostos e não devem pagar duplamente as propinas. É por isso que nos Estados mais ricos da Europa não há propinas. Mas em Portugal está constitucionalmente previstas as propinas, porque se diz que o ensino é tendencialmente gratuito, portanto isso permite constitucionalizar as propinas. Mas quando o Estado investe na educação, está a realizar o investimento. Bom, e o mesmo vale para os municípios, que também investem de várias formas. Os particulares investem em vários domínios que a lei permite, tentando obter riqueza e, com isso, tentando dar riqueza ao Estado. Bom, não se esqueçam que um país só é rico se tiver gente rica. Não há nenhum país que tenha sido rico com gente pobre. Nós, em Portugal, ideologicamente, temos que optar. Ou queremos que todos sejam pobres e depois queixamos do que o país não é rico, o que é impossível, porque o Estado é rico a custa de impostos que vai tributar pessoas ricas, pelo qual pessoas ricas tributam, digamos que contribuem para a riqueza do Estado. Portanto, o Estado cria condições para que os privados investam dentro da previsão constitucional da iniciativa privada. O investimento pode ser esta outra classificação: interno, externo ou estrangeiro. O investimento interno é aquilo que é realizado pelo Estado ou por entidades privadas dentro do território nacional e à sombra, portanto, da lei nacional. O investimento externo ou estrangeiro
se é realizado no território de um outro Estado, o que está previsto no direito internacional económico ou no direito internacional do investimento estrangeiro. Fiquemos, porque interessa para o nosso tema, fiquemos com esta noção de investimento estrangeiro ou externo. Bom, o investimento estrangeiro, portanto, realizado pelos cidadãos de um Estado no território de um outro Estado, multiplicou-se profundamente nos últimos 30 anos. Isso foi fruto, sobretudo, de dois fatores. Primeiro, uma maior aproximação entre os Estados e o maior incremento das relações económicas e financeiras internacionais, graças à globalização das relações económicas internacionais, ou seja, à multiplicação de laços de cooperação e interdependência entre os Estados da comunidade internacional e entre os seus cidadãos e empresas, multiplicação fantástica, graças sobretudo à tecnologia. Reparem que eu hoje às 9 da manhã posso iniciar de Lisboa, uma empresa portuguesa, contactos ou negociações com uma empresa japonesa no outro extremo do mundo para negociar um contrato por e-mail e posso ter ao fim do dia o contrato celebrado. Ou seja, em menos de 24 horas começo a negociar e concluo um contrato de milhares de milhões de euros, se for o caso disso. Bom, há 30 anos, sem exagero, ainda o português tinha que pôr a minuta do contrato no correio, chegava ao Japão daí a 5, 6, 8, 10 dias, depois o Japão ia enviar a contraproposta, que podia não ser ainda a proposta final, e só tínhamos um contrato daqui a 20 dias ou um mês, na melhor das hipóteses. Portanto, esta celeridade do comércio eletrónico também intensificou ou incentivou o investimento estrangeiro. E depois também contribuiu para a multiplicação do investimento estrangeiro o fim da Guerra Fria a partir dos anos 90. Com a queda do Muro de Berlim, com a democratização dos Estados de Leste, também eles passaram a tomar parte na criação de um espaço de investimento estrangeiro, para começar na Europa, mas também de que beneficiaram os Estados não europeus. A própria Alemanha passou a investir mais na Europa, na Croácia, na Hungria, na Eslováquia e por aí fora. E, portanto, o fim da Guerra Fria criou maior confiança entre os cidadãos dos Estados e entre os Estados e julgou que era possível um desanuviamento das relações políticas que levaria também a uma intensificação das relações económicas internacionais, neste caso concreto do investimento estrangeiro. Bom, a realidade mostrou que isto não era verdadeiro, e vamos ter, por muitos e muitos anos, não Guerra Fria, mas guerra quase quente, e vamos ter reflexos, sem dúvida disso, no investimento estrangeiro. Já se nota uma queda abrupta e profunda do investimento dos países da Europa Ocidental, da América, dos grandes investidores da Ásia, Singapura, Indonésia, Vietnã, Malásia, na Europa de Leste, e os Estados da Europa de Leste o que querem neste momento é que fiquem com vida e não pensam, porventura, em investir uns nos outros, ou não pensam sequer no investimento estrangeiro. Vamos ver quais são as consequências disso, quer na economia internacional, quer para a economia dos Estados em causa. O investimento estrangeiro tem a sua base jurídica em tratados de investimento. Os tratados de investimento são basicamente tratados bilaterais de investimento. A sigla deles nos manuais é TBI, Tratados Bilaterais de Investimento, ou a sigla inglesa BIT, Bilateral Investment Treaties.
Mas há alguns tratados multilaterais de investimento. E o mais importante deles neste momento, no quadro da União Europeia, é o CETA, que é o tratado celebrado entre a União Europeia, com 27 Estados-membros, com o Canadá. Bom, mas há outros tratados multilaterais ainda que porventura com menos subscritores, multilaterais porque englobam mais que 2 Estados. Mas, em regra, os tratados são bilaterais. Ora bem, o Tratado Bilateral de Investimento é um acordo em forma simplificada, não é um tratado solene, estudaram isso em Direito Internacional Público. Portanto, é um tratado, é um Executive Agreement, portanto, não carece de aprovação em regra pelo Parlamento, é um tratado celebrado pelos governos. Na nossa Constituição é o governo que os celebra. Não é um tratado solene, tem que ir à aprovação prévia do Parlamento para depois ser ratificado pelo Presidente da República. Cuidado, que toda a gente em Portugal diz que um tratado foi ratificado pelo Parlamento. Ora bem, e já houve membros do governo, vários governos que utilizaram esta expressão. Bom, ora bem, num jurista isto é um erro imperdoável. O Parlamento não tem competência para ratificar nenhum tratado. O Parlamento aprova um tratado solene para ratificação pelo Presidente da República, é o que está na Constituição, e pode não haver ratificação. Ou porque o Presidente da República afeta o tratado, ou porque o Presidente da República manda para o Tribunal Constitucional o tratado, o Tribunal Constitucional declara o tratado inconstitucional, e apesar dele ser aprovado pelo Parlamento, o tratado é vetado outra vez pelo Presidente da República. Bom, portanto, deixem os ilustres comentadores, ilustres locutores, ilustres políticos falarem em ratificação pelo Parlamento e vocês digam que estudaram e vão à Constituição prová-lo. Quem ratifica em Portugal o tratado é o chefe de Estado, como acontece em todas as repúblicas. Nas monarquias, não. Na monarquia britânica é a House of Commons que aprova e ratifica, porque o rei não tem essa competência. E em geral nas monarquias assim acontece, não sei porquê, mas acontece nas monarquias. Bom, portanto, voltando ao que estava a dizer, o Tratado Bilateral de Investimento é um acordo em forma simplificada, pelo qual 2 Estados permitem reciprocamente que um seu cidadão invista no território de um outro em certas condições e com certas garantias que ficarão definidas no próprio tratado. Um dos mais antigos e mais bem elaborados tratados bilaterais de Portugal tem cerca de 60 tratados bilaterais de investimento, portanto com 60 Estados. Um dos mais antigos é o Tratado Bilateral de Investimento celebrado nos anos 80 entre Portugal e a Alemanha. E um dos mais completos, porque veio muito bem elaborado pela Alemanha o projeto da TBI, depois Portugal adaptou em alguns pontos. O tratado foi assinado pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros alemão Hans-Dietrich Genscher e pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros e Vice-Primeiro-Ministro desse governo, professor Freitas do Amaral. Eu conheço o tratado porque, como jurisconsulto, me foi pedido que retocasse e aperfeiçoasse a versão final do tratado. É o mais perfeito TBI celebrado por Portugal e que depois inspirou muitos dos TBIs seguintes. Portugal não tem muitos TBIs, repito, cerca de 60, não é muito. Nem todos têm funcionado, porque há Estados que celebram tratados bilaterais de investimento e depois não investem. Ou então só investe um dos Estados no outro, não investe o outro. É o caso do Tratado Bilateral de Portugal com a Índia. A Índia praticamente não tem investido em Portugal. Portugal praticamente não tem investido na Índia porque as empresas portuguesas têm razões de desconfiança em relação à política da Índia quanto ao investimento estrangeiro, enquanto que a Índia tem investido em Portugal, embora pouco. Bom, o mesmo não se diga, por exemplo, dos Estados bilaterais de investimento, entre Portugal e a Alemanha, entre Portugal e a França, entre Portugal e a Suécia. O investimento é intenso, desde logo no quadro da União Europeia.
mas Portugal tem um investimento recíproco forte, por exemplo, com a África do Sul, com Angola, mais recentemente com a Indonésia, que é um grande investidor, e, em alguns casos, com estados menos conhecidos, como alguns estados da América do Sul, a Argentina, o Peru, e por aí fora. O mais antigo tratado bilateral de investimento foi celebrado entre a Alemanha e o Paquistão há 52 anos. Nos anos 90 havia cerca de 1000 tratados bilaterais de investimento, no início da Guerra Fria. Hoje são mais de 4000. Tratados cruzados entre os Estados. Como sabem, os Estados são cerca de 200. Portanto, fazendo uma média, podem ver quantos que há Estados que têm muito mais, que têm muitos tratados bilaterais de investimento, é dividir 4.000 por 200. Depois, ao contrário do que podem julgar, há os chamados tratados bilaterais de investimento Norte-Sul, entre Estados ricos e Estados em vias de desenvolvimento. É o caso do tratado entre os Estados Unidos e a Alemanha, ou Suécia de um lado e do outro lado Angola, África do Sul, a Botsuana, Nigéria, para aí fora. E já há tratados Sul-Sul, ou seja, Angola e Singapura, Singapura e Angola, África do Sul e Indonésia, Argentina e Nigéria. Bom, já os senhores vão à internet e descobrem todos os tratados e verificam que há tratados, e repito, praticamente celebrados por todos os Estados do mundo. E repito, uns mais intensos, outros menos intensos. Por exemplo, 70% ou 80% das bicicletas que aqui vêm em Lisboa e em Portugal, são produzidas por uma empresa do Taiwan, que se estabeleceu perto da Águeda só para produzir bicicletas. E não sei se produz já também trotinetes. É claro que um fanático pró-chinês que quer que Taiwan seja parte integrante da China não vai dar da bicicleta em Portugal. Não garanto que não haja políticos que vão a esse extremo. Não é? Se recusarem a andar de bicicleta porque vem da capitalista República de Taiwan. Bom, mas eu conheço a China e conheço Taiwan, devo dizer-vos que Taiwan é um paraíso em termos políticos e democráticos e sociais. É um país desenvolvidíssimo, uma democracia autêntica, com eleições e parlamentos eleitos. Não sei se um dia será ou não parte integrante da China. Não vou aqui discutir isso, tenho a minha opinião, mas não vou aqui discutir isso. Mas quero dizer-vos que não tem nenhuma comparação possível com uma ditadura que é a República Popular da China. E investe muito, enfim, em menor escala, porque é uma pequena ilha. Eles ainda lhe chamam Ilha Formosa, como os navegadores portugueses chamaram a Ilha de Taiwan. Ilha Formosa porque era muito bonita quando lá chegaram os navegadores. Ainda gostam de chamar de Formosa, e quando encontram um português dizem logo: nós estamos na Ilha Formosa, que vocês descobriram. Bom, portanto, Taiwan é um dos Estados que investe em Portugal, e Portugal também tem investido de Taiwan. Taiwan é muitíssimo bom em eletrónica, mas quando andarem de bicicleta, vejam se não está escrito Made in Portugal, e deve estar escrito Made in Portugal, feito em Portugal, mas é capaz de dizer aí o nome da empresa, que creio que tem nome português, mas a capital é totalmente de Taiwan, sediada perto da Águeda. Qual é a vantagem de um TBI? A vantagem de um TBI é que fica selada num tratado o que é que um Estado dá ao investidor estrangeiro, o que é que espera dele. Investidor do outro Estado em causa. Portanto, o TBI dá maior confiança aos dois Estados e dá confiança aos cidadãos de um Estado em relação ao outro Estado. E, com isso, incrementa o investimento estrangeiro.
Para nós isto é particularmente importante, nós estamos urgentemente carenciados de investimento estrangeiro. Como as empresas portuguesas estão descapitalizadas com a crise, essa é a verdade. Como as empresas portuguesas não têm dinheiro, isso explica que os grandes centros industriais e comerciais de Portugal estejam a ser adquiridos por estrangeiros. Reparem que, em matéria de eletricidade, as empresas são quase todas estrangeiras. Em matéria de hospitais, os hospitais privados são quase todos capitais estrangeiros. Só a CUF é que não é, só o grupo CUF é que não é, embora tenha participação de capital estrangeiro, mas ainda é maioritariamente de portugueses. Já há universidades estrangeiras em Portugal. Bom, em matéria comercial, temos participação forte de investimento estrangeiro, que é bem-vindo. Repare, numa democracia é bem-vindo. Agora, também deve-se dizer que, como faz a Espanha, seria bom que ficasse alguma coisa para... Sr. Professor, faz favor. Era para começar, não era? Era, com certeza. Muito bem. Eu esperei por si, mas comecei... Os alunos disseram que depois do almoço têm outras... Foi uma superveniência. Muito bem. Esteja à vontade. Esteja à vontade. Muito obrigado. Com certeza. Eu já vou a meio. E já vou a meio. E... Por amor de Deus, por amor de Deus. Ora bem, portanto, em Espanha isso não acontece. Em Espanha tem-se conseguido casar bem a manutenção de empresas em setores essenciais, predominantemente com capitais espanhóis, embora haja também muito investimento estrangeiro. Ora bem, eu já disse que Portugal tem cerca de 60 tratados bilaterais de investimento. O primeiro foi Portugal-Alemanha dos anos 80. Um tratado bilateral de investimento tem dois tipos de cláusulas. Cláusulas que eu chamarei de substantivas e cláusulas processuais. Cláusulas substantivas. Primeira é a cláusula que não aparece sempre, mas que eu recomendo quando me ouvem que haja, que é a chamada cláusula de estabilização. Ou seja, o tratado previne o risco cambial e previne o desequilíbrio financeiro na execução dos contratos, o que no atual contexto internacional é muito útil. Bom, nem todos os tratados bilaterais de investimento têm. Em Portugal tem o tratado com a Alemanha, mas alguns outros não têm, o que é mau para os dois Estados. Depois tem uma cláusula de expropriação, que é muito importante. Reparem, os portugueses não investiam em Angola antes de haver um TBI com Angola, porque a Constituição angolana permitia o confisco de bens a estrangeiros, além de nacionais. Como sabem, há um litígio que ontem viram na televisão explicado com o pormenor entre o governo de Angola e Isabel dos Santos. Bom, mas também permitia, agora a revisão constitucional retocou isso, o confisco de bens de estrangeiros a um pretexto fútil. Bom, no TBI está escrito que o investidor angolano que investe em Portugal, ou o investidor português que investe em Angola, tem a garantia de que a expropriação ou a nacionalização ou a intervenção ou a interferência num bem de um cidadão de outro Estado dá lugar àquilo que se chama em direito internacional público uma prompt, adequate and effective compensation, o que significa uma indemnização prévia, adequada é full compensation por todos os prejuízos sofridos e cash, no momento e não é depois. Bom, isto ficando escrito, já o português vai investir em Angola. E não ia, enquanto não havia tratado, e corria o risco de uma expropriação. Para além daquelas expropriações, logo a seguir a independência, Angola praticou contra bens portugueses. Esqueçam agora isso, porque agora temos boas relações com Angola, mas aconteceu. E ainda há muitos portugueses que nunca foram indemnizados porque viram os seus bens confiscados logo a seguir à independência de Angola, como aconteceu na Guiné, mas mais em Angola, menos em Moçambique. Bom, portanto, cláusula de estabilização, cláusula de expropriação e
cláusula de solução alternativa para os conflitos emergentes da execução do tratado. Isso significa recurso à arbitragem, à mediação ou à conciliação e não aos tribunais judiciais. O investidor investe tendo a certeza que não vai litigar durante 30 anos perante o tribunal num país que ainda por cima tem a justiça controlada pelo Estado. E sabe que, haver litígio, vai poder criar um tribunal arbitral para julgar em 2 anos ou 18 meses o litígio. Depois, cláusulas processuais. Quais são as matérias em que há arbitragem? Reparem que há matérias que, por definição, não são arbitráveis. Não há arbitragem em direito constitucional. Não há arbitragem em direito penal. Ainda não se descobriu forma, e espero que nunca, de ser árbitros a dizer qual é a pena que se deve aplicar ao homicida. Isto é um tribunal judicial. E podem os tratados excluir mais matérias. Depois um prazo para decisão arbitral e depois as regras da arbitragem, as regras que vão ser utilizadas para julgar o litígio emergente da arbitragem. Ora bem, peguemos neste último ponto, porque, falando de arbitragem de investimento, o grande centro da arbitragem a escala internacional é o ICSID do Banco Mundial, em que Portugal é parte. ICSID significa International Center for Settlement of Investment Disputes, ou seja, em francês, CIRDI, Centre International de Règlement des Disputes Dispute d'Investissement, que dá para português, Centro Internacional de Resolução de Disputas e não litígios em matéria de investimento. Ora bem, o ICSID é um centro do Banco Mundial, tem 165 Estados-membros. Nem todos os Estados do Banco Mundial, dos Estados-membros do Banco Mundial, são Estados-membros do ICSID, mas são poucos que não são, porque são 165 no ICSID. Portugal é o membro do ICSID. E o ICSID funciona da seguinte forma. Havendo um tratado bilateral de investimento, se os dois Estados são partes do ICSID, uma parte que seja utilizada num contrato de investimento, pode ser o investidor ou o Estado de acolhimento, pede ao ICSID a abertura da arbitragem. Em 90 dias tem de estar constituído o tribunal arbitral. As duas partes escolhem o árbitro, que não tem de ser da lista do ICSID. O ICSID tem cada Estado-membro do ICSID indica 4 árbitros para o ICSID. Eu sou um dos 4 portugueses. Mas não é preciso ser o árbitro da lista do ICSID para haver arbitragem ICSID. Cada parte indica o árbitro e depois os dois árbitros escolhem um presidente. Se não chegarem a acordo, pedem ao ICSID que indique um presidente. E a arbitragem começa a funcionar e, no máximo de 2 anos, está a decisão tomada. Bom, estamos a falar de litígio em matéria de investimento de grandes montantes. Não são montantes portugueses. Podem chegar a 600 milhões de euros, 800 milhões de euros e até mais. Também há litígios mais baratos, com certeza, mas pode acontecer. Em regra, são 3 árbitros escolhidos dessa forma. Se a parte que decai na decisão arbitral não estiver contente com a decisão arbitral, bem, resta dizer o seguinte, devia começar por aqui. O ICSID foi criado pela Convenção de Washington de 1965, que apanham na internet, e a arbitragem está regulada nos artigos 36 e seguintes. E os artigos 52 e seguintes dizem quais são os fundamentos possíveis para uma ação de anulação contra uma decisão arbitral do ICSID. São vícios na constituição do tribunal, falta de fundamentação suficiente da decisão arbitral, corrupção de um dos membros do tribunal arbitral ou violação de regras essenciais do processo.
com base num desses fundamentos, pode a parte requerer anulação da decisão arbitral, que será dada ou não, por outro tribunal, por outros árbitros, e aqui todos de designação pelo ICSID. O ICSID designa os 2 árbitros e o presidente do comitê de anulação. Bom, eu devo dizer que faço parte neste momento de 3 comitês de anulação, 2 em que a Espanha pede anulação de uma decisão arbitral em que foi condenada. A Espanha é muito condenada no ICSID, sobretudo em questões de energia, mas eu não posso falar mais porque estou vinculado por dever de confidencialidade, mas a Espanha é um grande cliente do ICSID e é muito condenado porque a Espanha interfere muito em contratos de energia celebrados com investidores estrangeiros e por via legislativa, às vezes, e não por expropriação administrativa, que viola o direito internacional do investimento. Pronto, e fico-me por aqui. Num outro caso que eu tenho é a Venezuela, que está em causa. Depois, os acordos de anulação são cumpridos e não há recurso mais da sentença de anulação. Ora bem, portanto, como veem, primeiro, estávamos até fevereiro, numa escalada saudável do investimento estrangeiro no mundo, de que Portugal beneficiava tanto quanto se quer beneficiar. Isso quer dizer que podia ter mais tratados bilaterais de investimento e mais investimento estrangeiro. Mas para isso é preciso que o investidor estrangeiro tenha confiança em Portugal e prefere ir investir em Marrocos do que em Portugal porque paga menos impostos. Por exemplo, além de outras razões. E não vê cada ministro das Finanças que vai ao governo alterar a política financeira do país. Na Espanha, nos 10 governos da AD, nos 10 anos do governo da AD, do PP, há cerca de 10 anos, houve muito investimento estrangeiro. Porque houve um ministro das Finanças de 10 anos. E um partido no governo de 10 anos. Bom, em Portugal, diga-me qual é o governo que durou 10 anos e qual foi o ministro das Finanças que durou 10 anos. Mas podia durar menos e manter a política financeira do seu antecessor. Mas não. Cada ministro quer ter a sua política financeira e ficar na história, mesmo que seja pior do que o ministro anterior. E coloca-se no lugar do investidor alemão que quer investir em Portugal. Gosta muito das nossas praias. Gosta muito de nós. Gosta muito, acha simpático os portugueses. Bom, mas ganha mais e tem mais segurança em Marrocos. Isso que acontece. Desculpem, nua e cruamente e friamente, é isso que acontece na prática. Portanto, o investimento estrangeiro estava até fevereiro em expansão, vai sofrer duro golpe na Europa e fora da Europa, com a guerra na Ucrânia. Sobretudo a guerra na Ucrânia não é só com a Ucrânia. É que se a Rússia tem concessões no caso da Ucrânia, a Rússia avança para os Estados Bálticos e para a Polónia e para a Hungria. Não tenho dúvidas. E com isso chega a Portugal. Chegar a Portugal não tem que chegar fisicamente a Portugal. Chega a Portugal, chega à União Europeia. É que há muitos dos nossos concidadãos que julgam que nós só estamos em perigo quando eles chegarem a Elvas. Não é verdade, meus senhores. Ele já está em Portugal através da Ucrânia. Porque no plano político, económico e financeiro, Portugal já sofre, como outros Estados da União Europeia, com a guerra na Ucrânia. E se ainda por cima a guerra terminar com alguma concessão à Rússia, a Rússia não para na Ucrânia. A Rússia, a estratégia política da Rússia fazem muito mais falta. Os 3 pequenos Estados Bálticos, Lituânia, Estónia e Letónia, do que a Ucrânia. Só que são Estados com 1 milhão e 2 milhões de habitantes, que se conquistam numa manhã. Porque o míssil disparado de fora desses territórios passa por cima e vai para o outro, porque são Estados muito pequeninos. Embora lindos Estados. E os tais que se democratizaram nos anos 90, saindo do Império Soviético, e que são hoje paraísos em termos de economia.
Eu conheço os três, já dei aulas nos três, tem ótimas universidades já, que não tinham antes, gente muito capaz, universidades muito exigentes, e ensino moderno e gente a pensar modernamente, como encontrei em São Petersburgo, na Rússia. Bom, há duas Rússias, uma de Moscou, outra de São Petersburgo. E em São Petersburgo, os estudantes russos perguntavam-me nas aulas quando é que nós os ajudamos a ser democracias como Portugal. Tinha coragem de fazer essa pergunta nas aulas. Eu é que tinha receio de responder, porque não sei o que é que me fariam. Bom, mas fodi-as, porque têm direito à resposta. Portanto, com isto termino e estou ao dispor de qualquer pergunta que me queiram colocar. Eu já percebi que é gente ilustre, porque alguns foram meus alunos. Este senhor foi meu aluno aqui na Lusíada, e já percebi que é gente ilustre. Só não falei com aqueles dois, mas são ilustres também, com certeza. Perguntas? Também, se não houver, não esforce, mas se houver perguntas, com muito gosto respondo. Deixa-me só dizer o seguinte. Nestas matérias de investimento estrangeiro é fundamental saber-se mais línguas. O investidor não se relaciona com a tradução simultânea. Bom, por exemplo, no ICSID as línguas são inglês e francês. E também o espanhol, porque todos os Estados de língua espanhola da América Latina são membros do ICSID. O Brasil não. O Brasil vive isolado em matéria de investimento. Não tem tratados bilaterais de investimento, tem tratados normais, e com o presidente Lula as coisas vão apertar ainda mais, porque ele foi o grande inimigo dos TBIs quando foi Presidente da República. Eu faço uma declaração de voto, uma declaração prévia. Eu acho que se fosse brasileiro não votava nem num nem outro, porque são os dois maus. Um é um ditador, outro é um corrupto presidiário. Desculpem, é corrupto e presidiário, foi condenado. Bom, e, portanto, entre os dois não tinha para onde escolher. E espanta-me como é que um país como o Brasil não escolhe um terceiro candidato do meio ou do centro. Espanta-me. Tem gente muito boa. Tem gente muito boa. Tem políticos muito bons. Este governador que ganhou Rio de Janeiro pelo Bolsonaro, mas que não é do Bolsonaro, é considerada a grande esperança futura do Brasil. E não percebo porque não concorreu ele sozinho às eleições. Tinha ganho à vontade, porque o Brasil queria uma terceira via. Assim ficou dividido entre dois Brasis e vai perder mais 10 anos, 5 mais 5, o que faz muita falta ao Brasil. Bom, mas se não houver perguntas, Sr. Professor Vasco Guimarães, se não houver perguntas, diga, faz favor. Não, mas eu ouço. Somos poucos. Em matéria de investimento, também há o risco que o professor falou aqui, por exemplo, no caso de Portugal, devia apostar mais em captar investimento estrangeiro, mas depois também podemos apontar por outra dimensão, que é, por um lado, depois pode estar em causa um bocado da soberania dos Estados ao aceitar, por exemplo, em setores estratégicos, como o caso da energia, por exemplo, investimentos, por exemplo, de chineses ou de outras economias. Por um lado, até que ponto é que não tem de haver também limitações ao investimento estrangeiro em setores estratégicos? Ora bem, isto ou fica escrito no TBI, ou fica escrito numa lei do investimento estrangeiro, e não temos isto escrito, há Estados que o têm, chamados setores não abertos ao investimento estrangeiro. Ou vamos para uma matéria complicada, que a professora Magalhães Colasso tratou muito bem, mas já ninguém lê Magalhães Colasso, que é a ordem pública do Estado. Há setores do Estado que, por definição, devem ficar para a sua soberania. Ora bem, eu entendo, eu que sou professor de Direito Europeu e Direito Internacional, muito aberto ao mundo, eu entendo que podia haver casos em Portugal em que se dissesse que, por exemplo, a energia não era aberta ao investimento estrangeiro.
Bom, mas depois pergunto quem é que investia na energia, porque não há capitais portugueses. Portugal tem vantagem em ter uma grande EDP que só existe por causa do capital estrangeiro. Cumprimentamos aí o professor Manuel Porto, ilustre professor desta casa, meu grande amigo, desde que fizemos serviço militar da Marinha juntos. Nós ainda fomos 3 anos, cada um de nós, oficial da Armada, e devo dizer, isto hoje é um pecado dizê-lo, como era obrigatório, filo, e foram 3 muito bons anos que eu passei, embora perdendo tudo na vida profissional. Eu tinha acabado de fazer a licenciatura em mestrado aos 23 anos, tinha hipóteses várias, uma das quais uma bolsa para Harvard, e resolvi, para despachar o serviço militar, ir para ele. Se tivesse esperado mais uns anos, já não tinha por causa do 25 de Abril, mas eu não imaginei o 25 de Abril. Bom, nem trabalhava para um geral hotel Saraiva de Carvalho na preparação do 25 de Abril, devo dizê-lo também, porque é verdade. Se o Major Hotel me tivesse dito que ia fazer o que fez, eu tinha esperado, podia adiar mais uns anos e não tinha cumprido o serviço militar. Bom, mas não foi o caso. Bom, saúdo também o senhor magnífico reitor, que acaba de chegar. E já agora permita-me que diga aos alunos, como são poucos e temos poucas questões, porque é que se chama magnífico reitor? É que já me perguntaram uma vez, em Coimbra, se era brincadeira ou se era um sentido de humor eu tratar o senhor reitor por magnífico reitor. Bom, não é verdade. Vem das universidades romanas a saudação do reitor por rector magnificus. E na Alemanha e na França ainda saúdam um reitor por rector magnificus, em latim. Ora bem, eu digo em português magnífico reitor, é um título nobiliário que o reitor tem direito, mesmo que porventura não seja às vezes o magnífico reitor, não seja um reitor magnífico. Bom, no nosso caso temos um magnífico reitor, que é um reitor magnífico, portanto, duplamente saúdo o senhor reitor que acaba de entrar na sala. Bom, portanto, é essa a resposta. Muito obrigado. Se não há, levantamos sessão. Tive muito gosto em conhecer-vos e boa sorte nas vossas carreiras de estudantes e profissionais. Muito obrigado. Minha qualidade de representante do CGEA em exercício, agora já chegou o diretor, portanto já estou mais aliviado. Queria agradecer a intervenção e a exposição do professor Fausto Quadros, que nos permite, digamos, perceber, entender o universo da arbitragem nos investimentos internacionais, que é uma das linhas de investigação que nós temos no CGEA e, portanto, o contributo que ele dá vai nos permitir elaborar um relatório final, onde, obviamente, o seu contributo estará plasmado e serei eu o relator. E, portanto... Então, deixa-me acrescentar uma nota. Diga. Eu queria evitar... Estava bem. É esse. Bom. Eu queria evitar que houvesse um complexo da vossa parte em relação à arbitragem. Há uma campanha contra a arbitragem, chamando a arbitragem de negócios privado e a arbitragem privada. Ora bem, a arbitragem em Portugal não é privada porque a Constituição fala em tribunais arbitrais. Ponto final. Portanto, não são grupos privados que se reúnem num café para decidir um litígio. São tribunais arbitrais. E poucas Constituições tratam da arbitragem na Constituição, chamando-lhe, por cima, tribunais arbitrais. Segundo ponto, a arbitragem em Portugal é fundamental por 2 razões. Primeiro, pelo atraso da justiça. Eu tive um caso que foi para o SDA e que durou 33 anos. Exatamente, foi começado pela avó e acabou no tempo da neta, e foi a neta que beneficiou da sentença. Quando é o próprio que tem direito à justiça e não o neto. Está na Constituição também. E outra razão é a especialização. Hoje um contrato público, Project Finance, exige que se saiba finanças públicas. E os juízes não sabem. Não tem que saber. Enquanto que a parte pode escolher um árbitro que tenha formação em direito administrativo, contrato público e direito financeiro. A parte adapta o árbitro que escolhe ao litígio. O árbitro não é advogado da parte.
Mas é a pessoa que a parte sabe que vai conhecer da matéria do litígio. Bom, a arbitragem funciona bem em Portugal? Não funciona. Tem muitos vícios. Alguns causados pelos próprios árbitros ou pelos advogados que tomam parte do litígio. Ora bem, meus senhores, quando os tribunais funcionam mal, nós não dizemos que deve-se acabar com os tribunais. Nós pedimos reforma judiciária que aperfeiçoe os tribunais. Portanto, se as arbitragens funcionam mal, criem condições legislativas e outras para que elas funcionem bem. Apertem as garantias de isenção e imparcialidade. Há países em que uma pessoa que deu um parecer a uma empresa, durante 10 anos não pode ser árbitro. Num litígio em que essa empresa intervém. Em Portugal não existe isso. 10 anos que era demais. Bom, e que se acabe com o seguinte. Uma sociedade de advogados aparece como sociedade, como parte do litígio, mas depois indica um árbitro em nome individual da mesma sociedade para árbitro. Isto é batota. Isso é batota. Bom, não façam essas coisas que desprestigiam a arbitragem. A solução é criar condições para que a arbitragem seja séria, tão séria como a Justiça do Estado, e que se confie na arbitragem com vantagem da arbitragem sobre a Justiça do Estado. Como é que se pode pedir a um juiz que trabalhou sempre em direito da família e direito das sucessões que seja que decida bem um caso de medicamento? Ele não percebe de física. E o litígio do medicamento às vezes envolve o conhecimento de física para descobrir qual é o princípio ativo e se é suscetível ou não. Bom, portanto, a arbitragem em Portugal tem de ser desenvolvida e aperfeiçoada, melhorada, mas se tiverem gosto por ela, dediquem-se a ela com as devidas limitações em termos de isenção, independência e imparcialidade. Eu queria deixar esta mensagem. Desculpe, Sr. Professor Vasco Guimarães, ter interrompido. Só agradecer mais uma vez, declarar a sessão como encerrada e agradecer os contributos que são essenciais à reflexão que o CGEA está a fazer e que, obviamente, se ficam assim enriquecidos de forma determinante. Obviamente, o resultado ser-lhe-á entregue cópia para, obviamente, pronto, como justa homenagem ao seu contributo, que lhe, portanto, em nome do CGEA, muito obrigado. Levante sessão para nós, agora cada um tratará de si, e já agora, como digo, e Deus de todos, e levanta a sessão, está bem? Encontramos aqui a partir das 14h05, 14h10, a tolerância universitária em função das 14 horas do horário, está bem? Para ouvir a doutora Sofia Assis Pacheco sobre o estabelecimento de Estado. Muito obrigado.